Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, sexta-feira, dia 22 de junho de 2018. A partir de agora a gente vai trazer aqui as notícias do dia, as últimas informações do agronegócio, também da economia, o clima, a previsão do tempo para amanhã, sábado e também para o domingo, ou seja, para o final de semana, e também as cotações de hoje, sexta-feira. Estamos no ar então com o Destaque Rural Notícias. A partir de agora, seja bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. A Datagro Consultoria divulgou hoje que o processamento de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil 2018-2019 deve ser de 562 milhões de toneladas, leve queda ante a previsão de maio, que foi de 564 milhões de toneladas e 5,8% menor que o total de 596,3 milhões de toneladas no fechamento da safra 2017-2018. As condições climáticas e a baixa renovação dos canaviais continuam como os motivos principais apontados para a redução prevista na oferta da cana. A consultoria também reduziu de 30,05 milhões de toneladas para 29,05 milhões de toneladas a estimativa da oferta de açúcar na região, 19,4% menor que a oferta de 2017 e 2018. A produção de etanol deve ser de 28,33 bilhões de litros no centro-sul em 2018 e 2019. Ante 26,85 bilhões de litros na estimativa feita há um mês e aumento de 8,6% sobre o total de 26,09 bilhões de litros de 2017 e 2018. O mix de destino da cana deve ficar em 60,6% para o etanol e 39,4% para o açúcar. A Datagro também trouxe algumas informações sobre os estoques globais de milho, que devem alcançar, segundo a consultoria, 155 milhões de toneladas ao término da safra 2018-2019, queda de 20% na comparação com o registrado ao final da temporada 2017-2018, que foi de 193 milhões de toneladas. Esses dados foram retirados do mais recente relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. Também sobre a colheita de milho na Argentina. A colheita da safra 2017-2018 na Argentina alcançou 51,3% da área prevista para a cultura, segundo informou a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, ABCBA. Segundo a entidade, a produção deve chegar a 32 milhões de toneladas, recuo de 18% na comparação com o resultado da temporada anterior. Sobre a colheita da soja na Argentina, 2017-2018, atingiu já 97,1% da área prevista para a cultura, segundo a BCBA, que diz que a produção deve chegar a 36 milhões de toneladas, um recuo aí de 37% se for comparado com o resultado da temporada anterior. Como resultado da captação durante a greve dos caminhoneiros no final de maio, o preço do leite registrou alta de 6,76% no Rio Grande do Sul. Segundo dados dos primeiros 10 dias do mês de junho, que foram divulgados pelo Conceleite, que é o Conselho Paritário de Produtores e Indústrias do Leite, o valor de referência projetado para o mês é de R$ 1,1781, quase R$ 1,18, acima do consolidado em maio, que foi R$ 1,1035. O aumento foi puxado diretamente pelo leite UHT, que é um produto de maior expressão no mix da gaúcho, que valorizou 14,71%. O movimento também foi acompanhado por outros itens, como o requeijão, que subiu 10,54%, queijo mussarela, 8,74%, leite condensado subiu 8,33% e o queijo prato teve a majoração de 6,78%. E a tendência é de que esses valores se mantenham nesse novo patamar, motivados pelo aumento de consumo típico nos meses de inverno e também em relação ao câmbio, pela alta do dólar, que impacta diretamente nos custos, ajudando a travar a importação de lácteos. Segundo as informações, então, da Sindilate e também da Conceleite. Além disso, o número de registros de bovinos da raça Brangus cresceu mais de 80% no Brasil, cerca de 6.000
de 6 mil para 10.785 animais registrados. Essa informação é da Embrapa Pecuária Sul, com base em dados da Associação Brasileira de Brangos. Reconhecida por fornecer carne com gordura entremeada, valorizada por mercados exigentes, a raça está em franca expansão no Brasil, segundo então a nota da ABB. A maior parte dos animais brangos está nos rebanhos de produtores comerciais. E somente as cabanhas especializadas em produzir animais com genética superior é que costumam então registrá-los nas suas respectivas associações, segundo a avaliação do pesquisador Joel Brazali Leal, da Embrapa Pecuária Sul, do Rio Grande do Sul. Por isso, ele comenta que o número acima está aquém da realidade observada no país. A maioria do rebanho brangos registrado está ainda no Rio Grande do Sul, mas a raça também é vista desde o extremo sul até o extremo norte do país, em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Pará. De janeiro a maio deste ano, as exportações brasileiras de carne de frango totalizaram 1.750.000 toneladas, registrando dessa forma um recuo de 8,5% em relação aos resultados obtidos no mesmo período do ano passado. A informação é da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Segundo a entidade, no período analisado, as receitas com as vendas foram 12,3% menores, alcançaram 2 bilhões 602 milhões de dólares nos 5 primeiros meses deste ano de 2018. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou hoje, durante pronunciamento em fóruns do BRICS, que é o Bloco de Países em Desenvolvimento, que o mundo vive um momento de recrudescimento de discursos e práticas protecionistas. No evento participaram ministros das áreas agrícolas do Brasil, Rússia, Índia, China e também da África do Sul, que está sediando o fórum. Segundo o ministro da Agricultura brasileiro, Blairo Maggi, para que os alimentos de regiões produtoras cheguem à mesa em boas condições, é preciso que regras do comércio agrícola mundial sejam reformadas para garantir melhor acesso a mercados por meio da eliminação de subsídios distorsivos que diminuem a renda no campo e prejudicam o desenvolvimento. Maggi também pediu que os países produtores fiquem atentos à nova geração de obstáculos ao comércio mundial que muitas vezes não se baseia em ciência, nas palavras do ministro, e ameaça a nossa posição de atores globais na produção e comercialização, disse Blairo Maggi. A variação de 2,9% no câmbio foi a principal responsável pelo reajuste de 7% no preço dos fertilizantes no Rio Grande do Sul em maio, se for comparado com o mês anterior. Os dados são do IICP, que é o Índice de Inflação dos Custos de Produção, que é elaborado pela Farsul, que é a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Segundo a entidade, a taxa de câmbio também afetou o índice acumulado em 12 meses, que registrou inflação de 4,49%. Entre as lavouras acompanhadas, todas apresentaram alta, com a de trigo atingindo 7%, então, de alta, conforme os dados divulgados pela Farsul. Entre 2012 e 2018, o salário médio pago ao trabalhador do agronegócio cresceu mais do que o recebido pela média da economia brasileira como um todo, segundo cálculos realizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP. As informações foram tiradas da PNAD contínua. Se considerar as pessoas empregadas para o agronegócio, o crescimento da remuneração foi de 10% de 2012 a 2018, enquanto que para o Brasil foi de 6,36%. Pesquisadores do CPE destacam que, diante dessa dinâmica, a diferença entre os salários do setor, tipicamente menores, e os da média brasileira tem diminuído a cada ano. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode ficar à vontade e acessar o site bortoliniimóveis.com.br.
A crise econômica em 2014, 2015 e 2016 levou a indústria brasileira ao menor número de empregados desde 2007. No fim de 2016, o setor empregava 7,7 milhões de pessoas, 1.300.000 a menos que o pico atingido no ano de 2013, quando mais de 9 milhões de pessoas trabalhavam nas indústrias do país. Esses dados fazem parte da Pesquisa Industrial Anual Empresa, que foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Para Jurandir Oliveira, que gerenciou a pesquisa, os resultados mostram uma queda substancial no emprego no ano de 2016. A retração anual foi a terceira consecutiva no número de vagas e teve uma intensidade menor do que a de 2015. Depois do pico atingido em 2013, o Brasil perdeu 2,55% das vagas em 2014 em relação a 2013, 7,46% em 2015 em relação a 2014 e 4,92% em 2016 em relação a 2015. Se comparado então a 2013 e 2016, soma uma queda de 14,3%. Se a gente for pegar dados em números absolutos, a atividade industrial que mais fechou vaga foi a fabricação de produtos minerais não metálicos. Foram perdidas 56.500 vagas, influenciado pela queda da demanda do setor da construção civil, também relacionada à crise econômica. Um dia após a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de manter a taxa básica de juros em 6,5% ao ano, especialistas e representantes do setor produtivo avaliam que a inadimplência impede que a redução do crédito chegue até o consumidor e que a adoção do cadastro positivo é importante para que isso possa acontecer. Há um certo nível de inadimplência que gera incertezas para o sistema financeiro e isso tudo aumenta o risco. Assim, o banco também evita reduzir os juros para o consumidor. É o que diz, então, a Assessoria Econômica da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio. A FEComércio explica que o cadastro positivo favorece aquelas pessoas que pagam em dia e seria, então, uma das formas aí de ajudar o sistema financeiro. E também, naturalmente, poderia ajudar aí na queda dos juros para financiamentos, para empréstimos. Por exemplo, o presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica diz que o Banco Central continua não agindo, para que o custo do crédito seja reduzido a patamares combatíveis. Também a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, a ABIMAQ, salientou que é importante a redução da taxa básica de juros da Selic, mas é necessário, é preciso ir além. A ABIMAQ avalia que é importante a adoção de medidas que permitam a continuidade na redução da Selic de forma sustentável, mas que só essas ações não bastam. São necessárias medidas para diminuir, então, o juro do mercado a patamares semelhantes a países emergentes assemelhados ao Brasil. Então está aí, as entidades defendendo, algumas delas, de que o cadastro positivo pode ajudar, então, a ter, assim como a taxa básica de juros tem diminuído, diminuir também os juros que são cobrados do consumidor, ou de quem pega empréstimo, ou de quem faz investimentos, até porque a própria taxa básica de juros, ela tem esse objetivo também, Se a taxa básica de juros ela cai, é uma medida expansionista, no caso do Banco Central, para aumentar a renda da população, justamente através de investimentos. E esses investimentos, eles podem vir através de empréstimos. Mas se tiver muito alto, então, esse valor do juro, isso também atrapalha bastante que esses investimentos aconteçam e que um dos objetivos, da taxa básica de juros mais baixa, que seja para estimular os investimentos, realmente acabe acontecendo na economia. As discussões em torno da privatização de 6 distribuidoras de energia da Eletrobras podem atrasar a desestatização da Eletrobras. Foi o que disse o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Em viagem aos Estados Unidos, ele declarou que o cronograma está cada vez mais apertado para que a venda da estatal saia ainda neste ano de 2018. Os 5 maiores grupos de empresas estatais, composto por Petrobras, Eletrobras, BNDES, Banco do Brasil e Caixa, tiveram um lucro de 15 bilhões e 100 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano.
valor que é 44,8% superior ao obtido no mesmo período do ano passado, quando essas empresas, que representam 90% do total de ativos do setor estatal federal, haviam apresentado lucro de 10 bilhões e 400 milhões de reais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou hoje estabelecer sobretaxas de 20% sobre exportações de veículos da União Europeia. A iniciativa vem ocorrendo, ou ocorreu, em um momento em que o governo norte-americano está analisando se há riscos nas importações de automóveis europeus para os Estados Unidos. Trump usou o Twitter para enviar mensagens aos europeus. No Twitter ele disse: se essas tarifas e barreiras não forem quebradas e removidas, vamos colocar uma tarifa de 20% sobre todos os carros europeus, disse Donald Trump. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos avalia se as importações de automóveis e autopeças representam um risco à segurança nacional. O prazo para a conclusão das investigações é fevereiro de 2019, mais um capítulo aí, ou então um acirramento, nesta atual guerra comercial promovida pelos Estados Unidos. Primeiro com a China, nessa semana que aconteceu. E agora, então, hoje o Donald Trump ameaçou aí sobretaxar os produtos, especialmente da indústria de automóveis, dos produtos europeus que entram nos Estados Unidos. Vamos então agora ver como é que foi o índice Bovespa e também o dólar, nesta sexta-feira, dia 22. Olha, o índice Bovespa, que mede aí, que é a referência da Bolsa Brasileira, ele chegou a subir 1,4% na máxima do dia nessa sexta-feira. Mas hoje à tarde, durante a tarde aí dessa sexta, ele perdeu força, só que ele conseguiu se manter no campo positivo. Seguiu, inclusive, o dia positivo em Wall Street, com o Dow Jones se recuperando após 8 quedas seguidas. O dólar chegou a cair após o Banco Central atuar com um novo leilão de swaps cambiais, mas não sustentou as perdas. A Bolsa Brasileira hoje, então, fechou com alta de 0,81% aos 70.640 pontos o índice Ibovespa. Esse valor, essa variação positiva, zerou as perdas registradas na semana, com o índice acumulando leve recuo de 0,07% nos últimos 5 pregões. O dólar comercial, por sua vez, encerrou com alta de 0,53%, cotado a R$ 3,78, R$ 3,7831 na venda. Na previsão do tempo, então, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para a região sul e também para a região centro-oeste. E a gente se focaliza aqui, na previsão do tempo para o final de semana. Começando então com a região sul, previsão para sábado, dia 23, uma frente fria avança pela região sul, causando chuva no sudoeste e no sul do Rio Grande do Sul, ao longo do dia e a partir da tarde no centro-oeste e também no leste gaúcho. Nas demais áreas, sol e variação de nuvens sem chuva. O mar fica agitado na costa de toda a região. No domingo, a previsão é de tempo chuvoso no centro, norte, leste e oeste do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Chove a qualquer hora do oeste ao leste de Santa Catarina. Chuva e trovoada no nordeste de Santa Catarina, leste do Paraná a partir da tarde. Tempo firme nas demais áreas. Temperaturas em declínio no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Essa é a previsão do tempo, então, para a região sul para o final de semana. Vamos agora nos concentrar na previsão do tempo para a região centro-oeste, então, para o final de semana. Começando com o sábado vai ter mais um dia de tempo bom em toda a região, as condições do tempo não se alteram. O sábado vai ser de sol, temperatura elevada no centro-oeste do Brasil, sem previsão de chuvas. E durante a tarde, a umidade do ar fica baixa. Essa é a previsão para sábado. Vamos ver como é que fica, então, a previsão para domingo, dia 24. Sol predomina em todo o centro-oeste, com temperatura elevada e baixa umidade relativa em toda a região. Ocorre maior variação de nuvens no leste de Mato Grosso do Sul e também de Goiás.
E também temos uma informação aqui relacionada ao clima que foi trazida pelo INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, prevendo aí para este inverno que começou ontem, né, às 7h07 da manhã de ontem, dia 21. Então, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de condições de normalidade próprias da estação, já que desde abril o fenômeno Laninha perde força. Há indicativo de possível fenômeno El Niño a partir do fim da primavera e do início do verão, o que ainda precisa ser confirmado nas próximas previsões, diz o Instituto Nacional de Meteorologia. Esse dado, essa previsão foi entregue pelo INMET ao Ministério da Agricultura. Segundo o Instituto, a temperatura na superfície do Oceano Atlântico tropical e na área oceânica próxima à costa do Uruguai e da região sul poderá influenciar o regime de chuvas no Brasil. Se você quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade, não esqueça, você pode saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Inclusive, para você ter mais detalhes, você pode acessar o site bortoliniimóveis.com.br. Hora agora das cotações, a gente vai ficar sabendo como é que ficam as cotações, ou como é que foram, né, as cotações nesta sexta-feira, dia 22 de junho. A gente começa com as cotações aqui do farelo de soja em Ponta Grossa, R$ 1.410 a tonelada. Em Paranaguá, R$ 1.420. Agora a saca de soja em Passo Fundo, hoje R$ 76,50. Em Paranaguá, R$ 84,00. Em Rio Grande, R$ 83,00. Em Rondonópolis, R$ 68,00. Saca do milho, em Passo Fundo, R$ 39,00. Em Ponta Grossa, R$ 37,00. Em Rondonópolis, R$ 24,50. O trigo, tonelada Santa Rosa, R$ 850,00. Dourados, R$ 1.030. Cascavel, R$ 1.000. Carazinho, R$ 850. O arroz em casca, em Pelotas, R$ 38,90. Em Cachoeira do Sul, R$ 39,25. Em Jaraguá, R$ 38,50. O feijão carioca, em Ponta Grossa, R$ 90,00. O feijão preto, em Santa Maria, R$ 120,00. E o feijão preto, em Lagoa Vermelha, R$ 120,00. Vamos agora ao boi gordo em Barretos, @ R$ 138,00. Em Tocantins, também @ R$ 128,00. E o boi gordo no Rio Grande do Sul, R$ 5,00 o quilo. Agora o suíno, no interior do Rio Grande do Sul, suíno vivo, quilo R$ 3,22. A média no estado do Rio Grande do Sul, R$ 2,80. Para finalizar, o frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 3,05 o quilo. E em São Paulo, frango vivo, R$ 3,20 o quilo. Ficamos assim por aqui em mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Lembrando que você pode acompanhar ao vivo este programa todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Se você não consegue pegar o programa todo ao vivo, você pode assistir ele que fica gravado nas redes sociais da Destaque Rural. Lembrando que você pode sempre participar do programa, fazer sua pergunta, colocar aí a sua opinião, falar o que você está achando do programa Destaque Rural Notícias, ou seja, se manifestar aí na programação do Destaque Rural Notícias. Fique sempre à vontade. Lembrando também que você pode obter mais informações sobre o agronegócio acessando o site destaquerural.com.br. Um bom final de semana, voltamos na segunda-feira. Até mais. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.